Quando nós atentamos para essa questão dessa teologia de missões no Novo Testamento, é muito importante que a gente perceba algo muito interessante. Primeiro, você vê que há 5 coisas que nós podemos perceber na teologia sobre missões no Novo Testamento. Primeiro, a base é a Bíblia. A Bíblia, ela começa expondo Deus como ser que promove missões. E nós falamos isso através de quatro títulos. Primeiro, Israel, quando Deus escolhe um homem como Abraão, Gênesis 12:3, para abençoar as nações através da vinda do Messias, conforme a promessa de Gênesis 3:15. Então você tem Abraão, depois você tem os profetas, você tem também os sacerdotes, você tem depois a pessoa de Jesus Cristo, e aí atualmente nós temos quem? A igreja. Vamos lá para memorizar? Abraão, os profetas, sacerdotes, Israel e a igreja. Tudo isso quem levantou foi Deus para abençoar o mundo com a mensagem do Evangelho. Então você tem em primeiro lugar aqui dentro dessa perspectiva a base bíblica. A base é tanto desde Gênesis 3:15 até o Apocalipse. Então perceba que essa é a base da estrutura. Quando você vai estudar também a teologia sobre missões, você tem a teologia sistemática. Ela procura sistematizar tudo que está na Bíblia para melhor ajudar você a compreender a amplitude desse gênero, dessa dimensão de Deus. Então, por exemplo, quando nós estudamos a teologia sobre Deus, ali você vai ver a natureza de Deus, os atributos de Deus, e dentre esses atributos está aquilo que João diz 4:8, 1 João 4:8, Deus é amor. Deus é amor. Veja como isso é lindo. Então, talvez você pergunte, pastor, mas qual é a relação da teologia com missões? Primeiro, você tem uma teologia bíblica que mostra tanto o Velho como o Novo Testamento com missões. Segundo, você tem a teologia, que deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A teologia deve estar a serviço da comunidade. O verdadeiro teólogo, ele procura alimentar vidas para que elas sejam saudáveis na fé. Não é isso? E não colocar tropeço na vida de ninguém. Uma teologia sistemática, ela vai ajudar você a compreender os temas diversos, como, por exemplo, pecado, salvação, Deus, Jesus Cristo, anjos, demônios. O que a teologia sistemática faz é sistematizar todos esses saberes para te ajudar a compreender isso na Bíblia. Organizar. Então, quando você pega, por exemplo, a pessoa de Deus, eu leio na Bíblia que Deus é amor, não é aí? 1 João 4:8, Deus é amor. Quando eu vou para João 3:16, aí é dito que Deus amou o mundo. Quando eu vou para Romanos 5:8, a Bíblia diz que Deus dá prova do seu, ou seja, a natureza de Deus é o amor. Na essência, na sua própria constituição, natureza, ele é o quê? É amor. Mas aí também a minha Bíblia vai mostrar que esse Deus que é amor é justiça, é bondade, é verdade, é santidade. Ou seja, você vê na teologia a importância da natureza de Deus. Isso aqui é muito lindo. Mas aí você também vai entender que é importante você analisar essa teologia sobre missões, porque você também vai ter a teologia histórica de missões. Isso é muito lindo, é muito importante. Você vai ver que, além daquilo que a Bíblia registra, isso impactou homens e mulheres, como Livingstone, como William Carey, como Hudson Taylor, não é assim? Como outros missionários que saíram pelo mundo pregando a palavra, os quais foram impactados. Nas missões modernas, John Wesley, Jonathan Edwards, não é assim? Nós temos outros missionários
que foram levantados por Deus, crendo no que a Bíblia diz. Olhe para cá, você nunca pode ser um missionário autêntico, dinâmico, com coisas da sua cabeça. Você não vai levar para o campo missionário aquilo que é seu. Você vai levar aquilo que o Espírito Santo coloca. É por isso que lá em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minha testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu já expliquei isso aqui, seguindo a visão de Hélio Queiroz, fazendo essa análise desses termos. Então, é muito importante que você leia a história de missões. Há muitos bons livros que tratam sobre história de missões, que mostram vários homens que fizeram missões impactados pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante, cada irmão, cada irmã perceber isso. A terceira coisa, então, além de missões na Bíblia, teologia sistemática, além de modelos de missões, você tem a contextualização. Como foi que esses missionários, ao saírem das suas terras, do seu próprio país, da sua própria cidade, da sua própria cultura, como é que eles lidavam com a cultura de fora? Então isso aqui é muito importante. Nessa contextualização, eles procuram não mudar a mensagem, mas adaptar a mensagem. Ou seja, não é mudar o conteúdo. Às vezes eu posso mudar o método de evangelismo. É assim? Eu posso mudar uma estrutura na igreja sem ferir o conteúdo, sem mexer na essência. Eu posso modernizar sem estragar o que já é palavra. Fala isso, senão o povo não escuta. Depende do público, né? Depende de quem vai lhe ouvir, aí você tem que descer um pouco ou então subir. E isso não vai mexer naquilo que a Bíblia está falando, ok? E aí você tem isso. Aí você tem a eclesiologia missionária. Qual é o papel disso aqui, pastor? Levar a igreja a pensar sobre missões. Sabe qual é o maior problema nosso? Esse aqui foi missionário, quantos anos? Dá aí o microfone para ele. Foi missionário aonde? Missionário no país do Equador, desde o ano 99. 20 anos, 20 não é isso? Anos, então ele já tem uma experiência, ele tem a experiência, e o maior problema das Assembleias de Deus e nossa é que nós fazemos culto de missões em um domingo, ou fazemos congresso de missões, e quando termina aquele congresso, tudo volta ao normal. É importante que a igreja tenha uma filosofia missiológica. O que é essa filosofia missiológica? A igreja tem que respirar missões. A missão da igreja na terra é ganhar vidas para Deus. Não é isso? A natureza, vamos pegar aqui, primeiro vamos ver a natureza da igreja. Pegue a natureza da igreja, gente. O grande problema é que hoje nós estamos esquecendo a natureza da igreja. A natureza da igreja, o chamado da igreja, a missão da igreja, o missional eclesiológico, né? Ou seja, o papel da igreja aqui é desenvolver atividades, consciência, que vise a evangelização global. Então é muito importante atentar para isso. E aí você tem aqui a teologia e a cultura, ou a teologia da cultura. Eu coloco aqui que é muito importante analisar a fé cristã na prática e como os missionários vão lidar com essa contextualização frente a uma cultura lá fora. Então o missionário ele tem que ter todo esse preparo. Nós analisamos aqui que Deus quebrou paradigmas culturais de Pedro, Atos 10, Atos 11, pela própria ação do Espírito Santo. A cultura judaica de Pedro não dava para aliar-se aos gentios. Aos gentios, não dava de maneira nenhuma. Mas o Senhor Deus providenciou o quê? Uma visão para que o Pedro depois compreendesse que Deus não faz acepção de pessoas. Aí o próprio Pedro vai ter que lutar em um concílio explicando essa realidade. Então você tem essa questão. E em sétimo lugar, você tem aí a ética e a justiça. Ou seja,
a igreja ela também tem a missão de promover a justiça social. Ninguém é contrário a isso. Nós sabemos dessa realidade bíblica. A igreja ela tem que promover. É interessante essa questão que eu coloco aqui. E essa justiça social e essa ética, nós temos que pregar fundamentado aonde? Na Bíblia. Não é o pastor ir para a frente do púlpito ou usar o microfone e descarregar ideias suas. Olha o calção dele, olha o calção, olha a barba. Isso não é cultura e nem ética. Nós temos que entender isso. Eu tenho que ir para a frente do povo com o elemento maior, a palavra de, ou seja, a ética, a justiça social que nós queremos promover deve estar alicerçada onde? Na palavra de Deus. Então, há muitos, aí tem gente que diz assim, mas eu aprendi com o pastor Chico de Souza. Você tem que saber se o Chico de Souza, ele tinha base na palavra, né? Assim, se ele tinha conhecimentos disso aqui. Então é muito importante que a gente atente sobre essa teologia de missões. Eu apontei aí 7 coisas sobre essa teologia. Pegaram aí? Vamos colocar para não esquecer, não é bom? É bom, né? Primeiro, a teologia de missões envolve uma base bíblica, envolve uma teologia sistemática, envolve uma história de missões, envolve contextualização, envolve a eclesiologia missiológica, envolve a teologia da cultura e envolve a ética e a justiça social. Ok? Então, é isso que nós estamos pontuando aqui.